Boa tarde. Hoje é o dia 20 de abril de 2020, são exatamente 16 horas. Eu quero agradecer a todas e a todos que mais uma vez muito generosamente atendem nosso convite da nossa candidatura para o cargo de Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Maranhão. Meu nome é Márcio Tadeu, sou promotor de Justiça da Infância e da Juventude aqui em São Luís e tenho orgulho imenso de pertencer a essa instituição que dia e noite, todos os dias do ano, de maneira intimorata, de maneira destemida, se coloca a favor da sociedade maranhense, da sociedade brasileira, na defesa do regime democrático, dos direitos fundamentais e principalmente da supremacia da Constituição. Eu quero dizer a todos que estão ingressando aqui que esses momentos são momentos em que eu procuro de forma muito transparente, direta, expor as ideias, as propostas iniciais que estamos tratando, discutindo, debatendo com os colegas do Ministério Público, também ouvindo várias pessoas da sociedade, porque afinal de contas é o cidadão, o destinatário de toda a nossa atividade institucional. E esses momentos aqui, eles têm sido muito valiosos, não só pelos comentários, mas também pelo que acontece após cada transmissão ao vivo dessa, em que, no contato mais direto, pelo WhatsApp, pelo celular, pelo e-mail, a gente consegue aprofundar ainda mais as questões que são postas aqui, e isso vem, sem sombra de dúvida, contribuindo para, de uma forma dialógica, a gente possa aprimorar essas ideias, né? Cada momento desse da nossa live é um momento, portanto, de reafirmação da minha mais pura convicção de que o diálogo, de que o respeito à diversidade, de que o equilíbrio no tratamento das questões, para que nós possamos ouvir todos os pontos de vista, é algo absolutamente indispensável para quem quer assumir um lugar de gestão de uma instituição tão importante, tão relevante como é o Ministério Público do nosso Estado. Eu estou aguardando um pouco aqui mais colegas ingressarem. Nós estamos aqui na véspera do feriado da Inconfidência, daqui a 2 dias do descobrimento do Brasil, e parece que essa semana em especial fez coincidir essas datas históricas com momentos também que me parece serão também históricos no nosso país e na nossa instituição, mas eu quero pedir licença para vocês para falar sobre isso já, em poucos momentos. Nós estamos aqui iniciando mais uma semana deste confinamento voluntário em razão do coronavírus, no momento em que experimentamos uma mudança no comando do Ministério da Saúde, com algumas perplexidades que precisam ser acompanhadas e controladas por todos, tanto os cidadãos quanto pelas instituições que são responsáveis também pela primazia do interesse público, dos direitos individuais indisponíveis, como é o próprio Ministério Público. Particularmente no nosso estado, nós observamos uma ascensão do número de infectados e de mortes, mas as informações também dos boletins epidemiológicos é que essa curva poderia estar muito maior. Isso assim não está por conta do trabalho de todos que estamos enfrentando isso com responsabilidade, acreditando na ciência,
sem nos submetermos aos terraplanismos sanitários, porque a vida das pessoas é muito mais importante do que qualquer achismo ou opinião ou ideologia. E é justamente pelo imenso respeito que tenho, e tenho certeza é comungado por todos os senhores e senhoras, a vida das pessoas, é que eu quero pedir licença para fazer uma homenagem a todos que nesse exato momento estão sofrendo todos os sintomas, todas as agruras dessa infecção da Covid-19. Quero saudar também, e com muito respeito e com muita gravidade, a todas as famílias que já experimentaram o desenlace letal das pessoas que foram infectadas. Muitas vezes, inclusive com uma limitação até mesmo na adoção dos ritos fúnebres, né? As cerimônias de enterro, de velamento dos mortos, em todas as culturas, elas são cerimônias muito importantes. E, infelizmente, o que a gente observa é que até isso, essa doença vem tirando das famílias o seu momento de despedida, tornando ainda mais dolorosa essa separação. Então, em respeito a todas essas famílias, aqueles que perderam seus pais, seus avós, seus filhos, seus sobrinhos, seus entes queridos, é que eu quero hipotecar a mais ampla solidariedade, que eu tenho certeza é a mais ampla solidariedade de toda a sociedade, porque no nosso processo civilizatório, nenhuma vida pode deixar de ter valor, todas as vidas valem a pena. E aí eu quero fazer essa homenagem a todas as famílias que tiveram esse infortúnio de sofrerem a perda de entes por conta do coronavírus, de registrar aqui o nosso apoio, a nossa oração a Helena e ao colega Paulo Goulart pelo falecimento do senhor Nicolau do Adib Neto, uma figura conhecidíssima na nossa cidade, no mundo esportivo, no mundo empresarial, e que em sua pessoa eu quero pedir mais uma vez a chance, né, de fazer essa reverência à dor, ao sofrimento dessas pessoas e registrar a defesa da vida, a promoção da saúde tem que ser o único e principal objetivo da nossa sociedade, de toda a comunidade maranhense. Não há outro valor mais importante do que a defesa da vida. E é nesse sentido que vai a nossa solidariedade. Eu quero também nesse momento aproveitar esse tema para fazer um registro de que é absolutamente necessário ser intransigente na defesa da vida. É absolutamente necessário agir com força e de forma determinada na defesa da vida, respeitando os ditames da ciência, respeitando as orientações da Organização Mundial de Saúde e do próprio Ministério da Saúde, os decretos estaduais que reforçam e que têm a sua autoridade mais uma vez reconhecida, inclusive em ADPF pelo Supremo Tribunal Federal. E falo isso para registrar uma importante vitória da vida, uma importante vitória da ciência, uma importante vitória do sentido da prevenção quando há qualquer perplexidade na condução de políticas públicas, independente do espaço onde essas políticas públicas devem se desenvolver, inclusive no sistema de justiça. E faço esse registro porque foi publicado hoje
uma decisão liminar, uma lúcida decisão liminar da lavra do Conselheiro Nacional de Justiça, o conselheiro André Godinho, no PCA 2682, dígito 54 de 2020, proposto pelo Ministério Público do Estado do Maranhão, sob a firma corajosa, determinada do nosso Procurador-Geral de Justiça, Dr. Luiz Gonzaga Martins Coelho, para fazer valer, volto a insistir, a primazia do direito à vida, da prevenção, da responsabilidade do sistema de justiça com a sociedade maranhense, com os cidadãos do nosso Estado. Essa reclamação, que foi tratada como um procedimento de controle administrativo, pedia que fossem afastados os efeitos de alguns dispositivos do provimento número 13 de 2020 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Maranhão. E por que o Ministério Público do Estado do Maranhão fez esse pedido? Porque dentro de um comitê interinstitucional criado e sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, do qual fazem parte os atores do sistema de justiça, foi consertado, foi ajustado, não só que para garantir a única solução efetiva e eficaz de enfrentamento do coronavírus nesse momento, que é o distanciamento social, ficou ajustado não só a prevalência das audiências com o uso de videoconferência, como também o uso dos meios eletrônicos de forma exclusiva do malote digital no trâmite dos processos físicos, que no nosso Estado ainda são presentes no que se refere ao processo penal, às ações penais. Foi baixada uma portaria conjunta de Sua Excelência, o senhor presidente do Egrégio Tribunal, Sua Excelência, o senhor Corregedor-Geral, nesses estritos termos, que inclusive foram proposta do Poder Judiciário, que o Ministério Público, mesmo sabendo das questões relacionadas à prerrogativa da intimação pessoal com carga dos autos, visando unicamente neste momento de excepcionalidade preservar a vida e a saúde de servidores, de membros e, por consequência, de toda a sociedade maranhense, se chegou aos termos dessa portaria conjunta, que, infelizmente, de maneira unilateral e de inopino, foi praticamente revogada por esse provimento 13/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça, que não só relativizava e praticamente autorizava de uma maneira aparentemente contrária à recomendação 62 do próprio Conselho Nacional de Justiça, mas que também proibia o que antes havia sido sugerido pelo próprio Judiciário, ou seja, o trâmite eletrônico exclusivo dos autos físicos. O Ministério Público, sempre aberto ao diálogo, pediu uma reconsideração. Infelizmente, essa reconsideração que num primeiro momento pareceu ter sido acolhida, minutos após foi revogada em expediente da lavra de Sua Excelência o Corregedor-Geral, não restando outra opção ao Ministério Público senão buscar, junto ao controle externo do Poder Judiciário, o questionamento sobre a adequação ou não deste provimento à própria recomendação 62 do CNJ e, mais ainda, aos ditames da nossa Constituição da prevalência do direito à vida. Na data de hoje foi publicada a liminar. E essa liminar, ela reconhece de maneira muito efetiva, né, e de maneira muito contundente, que quando há esses chamados casos difíceis, os hard cases do ordem, é preciso que haja uma prevalência daquele valor, daquele direito mais importante. E isso foi destacado pelo senhor
relator, que disse em certo trecho da sua decisão que a mencionada inviabilidade técnica de pessoal apresentada pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão não pode ser utilizada neste momento de crise gravíssima na saúde pública para impor a movimentação de autos físicos entre instituições, com os riscos de contaminação daí decorrentes, tanto para os servidores do Poder Judiciário quanto para aqueles que atuam em outros órgãos. Além disso, pelos motivos já expostos, a realização de audiências em processo em que o réu esteja privado de sua liberdade devem ser realizados prioritariamente por videoconferência, nos exatos termos da Resolução CNJ 313/2020 e da Recomendação número 62/2020 da Presidência daquele órgão de controle. E lembrou, inclusive, Sua Excelência, o senhor relator, que essa determinação poderia ser operacionalizada pela central de digitalização que já existiu e que pode ser retomada a critério do Egrégio Tribunal de Justiça, porque sempre o investimento na vida, o investimento na saúde há de ser superior, inafastável, com relação a qualquer questão operacional. Então, eu quero fazer o registro dessa conquista da vida, da saúde, da cidadania e da determinação lúcida da liminar do senhor conselheiro André Godinho, para que se oportunize a todo o sistema de justiça, ao Poder Judiciário que respeitamos, perante o qual, inclusive, o Ministério Público também atua, porque ele atua em várias outras instâncias, com resultados para a comunidade, mas para que o Poder Judiciário possa adequar-se também nesse aspecto, como muito bem vem se adequando em vários outros, e é de se registrar que a imensa maioria dos senhores e senhoras magistrados tem essa convicção e tem trabalhado já, mesmo antes do provimento, a tramitação eletrônica já vinha sendo ajustada em cada comarca, em cada unidade judiciária, pelo relacionamento sempre produtivo e adequado e republicano entre os atores do sistema de justiça. E essa oportunidade eu vejo como uma oportunidade para a retomada desse diálogo, a reconstrução das pontes e o restabelecimento dos consensos. Parabéns à sociedade maranhense, parabéns a membros e servidores do Ministério Público do Maranhão que tiveram descortino e souberam apoiar a atitude independente, corajosa do nosso Procurador-Geral de Justiça. Parabéns à sua equipe que elaborou com competência técnica e excelência jurídica para alcance dessa realidade. Eu quero, aproveitando esse momento de congratulação, também pedir licença para parabenizar o Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Maranhão, que realizou sua primeira sessão virtual e tratou de questões importantíssimas para a reestruturação dos serviços do Ministério Público, trazendo esses serviços de forma mais célere, mais efetiva, mais próxima do cidadão ainda, com a reestruturação das promotorias de Ribamar, de Caxias, de Timon, do cargo de promotoria de substituição plena de São Luís, que passa a ser de substituição plena de toda a ilha, e que com certeza, no momento adequado, por iniciativa da relatoria, trará e decidirá da forma conveniente para o interesse público, no caso da promotoria de Pinheiro, que não pôde ser naquela oportunidade. Mas eu quero saudar as senhoras e senhores procuradores de justiça, a presidência daquele colegiado, pela ousadia, por ter feito a realização dessa sessão histórica e extremamente importante. E, de igual modo, quero também agradecer e parabenizar ao nosso Conselho Superior, não só pelas movimentações na carreira, que não fez interromper, muito ao contrário, reconheceu a necessidade de realizar essa movimentação também em prol da sociedade maranhense, para que a gente possa ter mais motivação dos órgãos de execução, para que a gente possa atender melhor as comarcas que foram destinadas nessa movimentação horizontal e vertical.
mas também agradecer de modo especial ao Conselho Superior por todos os seus integrantes, porque em votação unânime tiveram também as senhoras e senhores conselheiros o senso e a oportunidade de deferir um pedido que fiz, tenho certeza, em nome de todos os colegas, em especial aqueles que manejam procedimentos administrativos, que a nossa normativa interna exige a apresentação de relatório trimestral e que, nesse momento, pelas circunstâncias excepcionais, o Conselho autorizou o reagendamento do relatório de abril para julho, para que promotoras e promotores, procuradores e procuradores possam focar ainda mais o seu incessante trabalho na defesa dos interesses, dos direitos do cidadão e da cidadã maranhense. Cada momento, o Ministério Público, nos seus mais diversos espaços, nos seus órgãos colegiados, nos seus órgãos de execução, nos seus órgãos auxiliares, vem se preocupando em ser resolutivo, em trazer nas suas medidas a eficácia social em benefício desses direitos. Eu quero também pedir licença, antes de adentrar no assunto da nossa live, que é o MP no combate à corrupção na geração 4.0, de registrar também a minha satisfação de ver todas as nossas instâncias associativas e também dos demais atores do sistema de justiça reforçando a indisponibilidade da democracia, a impossibilidade, a imoralidade da tentativa de usar as práticas democráticas para malferir, para atacar a própria democracia. O Ministério Público se coloca sempre ao lado da sociedade, ao lado da Constituição, para a defesa não só da supremacia da própria Constituição, mas dos direitos individuais, dos direitos de cidadania, dos direitos sociais, da respeitabilidade, da intangibilidade das instituições democráticas. Aí estamos, aí ficamos, aí estaremos sempre, porque essa é a nossa missão constitucional. E tenho certeza que comungam dessa minha satisfação de ver CNPG, CONAMP, Frentas, as entidades dos magistrados, dos procuradores, da advocacia pública, da OAB, do próprio Poder Judiciário, ao lado das instituições democráticas e contra as tentativas equivocadas, descontextualizadas, historicamente equivocadas de retomada dos períodos de exceção. A nossa solidariedade a todos que estão de pé, corajosamente enfrentando esse pensamento retrógrado, iníquo e inócuo e que vai afetando a memória histórica. E é preciso que se resgate sempre essa memória histórica, esse saudosismo de um passado que não existiu, que é falsamente trazido e que, ao contrário, desrespeitou a essência da humanidade do povo brasileiro e que contrariou o nosso processo civilizatório. Não permitiremos esse retrocesso. E é preciso, meus amigos, então, começar o assunto. Eu peço desculpa, mas é porque tivemos muita coisa para recordar nesse começo de semana. E a escolha do tema dessa nossa transmissão é justamente prosseguir no sentido da valorização dos direitos do cidadão. O crime organizado, a corrupção, são práticas ilícitas, são práticas criminosas, são práticas que ferem a dignidade da pessoa humana, que atingem e maculam o mínimo existencial de cada cidadão e de cada cidadã. Quando se trata do crime organizado, se trata da negativa mais absoluta do direito fundamental à segurança pública, exposto no artigo 144 da nossa Constituição Federal. A dignidade do cidadão que vê, por exemplo, nos bairros, anotações do próprio crime organizado estabelecendo o horário de fechamento de comércio
ou fixando penalidades para práticas criminosas que eles entendem que não devem ocorrer, para não atrair a atenção do sistema de segurança e de justiça para aquela comunidade. O Estado legítimo é o Estado da Constituição, e somente ele pode ter o poder da cogência, da justiça legítima. O Estado criminoso não pode e não será admitido no Estado democrático de direito. E o Ministério Público tem se organizado cada vez mais para não permitir esse Estado criminoso, que não só ofende a dignidade individual, mas impede também o próprio desenvolvimento das políticas públicas, o próprio desenvolvimento dos direitos, o próprio desenvolvimento da economia, afetando toda a sociedade, mesmo aquela que não é individualmente atingida. Nesse aspecto, o tráfico de armas e de drogas, o roubo das agências bancárias, o desvio dos recursos públicos, os grupos de extermínio, a atividade das milícias, a sonegação fiscal, são modalidades de organizações criminosas que precisam ser enfrentadas com competência, com resolutividade e de maneira planejada. Nesse aspecto, o Ministério Público do Estado do Maranhão, ele dispõe de algumas estruturas, não só a atividade cotidiana de promotoras e promotores de justiça nas mais diversas comarcas, mas principalmente através de uma unidade, que é um grupo de atuação especializado, o GAECO, Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado. O GAECO, hoje, ele funciona em auxílio à atividade do promotor natural na investigação desses crimes, que, em regra, são crimes que demandam uma atividade investigatória mais especializada. Tão grave é a questão do crime organizado que a organização e divisão judiciárias do Estado do Maranhão foram alteradas para conferir à primeira vara criminal do termo judiciário de São Luís competência para todo o Estado do Maranhão. E perante esse órgão judicial, nós temos também a nossa representação. O primeiro compromisso que eu quero trazer aos senhores e às senhoras no enfrentamento do crime organizado, desse crime organizado que hoje se vale não apenas da atividade material, mas daquela atividade digital, do crime eletrônico, de outras formas de malferir o ordenamento jurídico, o primeiro compromisso é de tornar ainda mais efetiva a relação entre a atividade de investigação e a atividade do Ministério Público na persecução penal. E como fazer isso? Fazendo com que haja uma integração cada vez maior, com reuniões permanentes, com uma revisitação, inclusive, da nossa normativa no que se refere à autoridade na presidência das investigações, na atividade compartilhada, no estabelecimento também da possibilidade da atuação de força-tarefa a ser regulamentada para permitir até a participação dos nossos órgãos de execução em segundo grau, para que, respeitada a independência funcional, mas também observada a unidade e indivisibilidade da nossa instituição, podermos ter, do começo ao final dessa atividade de enfrentamento do crime organizado, uma atitude coerente, conectada e articulada. Nesse aspecto, me comprometo também a discutir com a categoria, com os nossos colegiados, a nova estruturação desses órgãos, não só do GAECO, como da representação do MP perante a primeira vara, para que a gente possa ter equipes melhoradas, com maior qualidade, ainda maior qualidade de intervenção, de assessores, de analistas, de técnicos ministeriais especializados. É preciso fazer que nessa articulação entre o órgão de investigação e o órgão de persecução, nós persigamos alguns caminhos que historicamente têm se demonstrado como importantes para o sufocamento da atividade criminosa organizada.
E aqui eu me refiro, por exemplo, à necessidade de desidratar economicamente essas organizações. A desidratação, o enfrentamento, o ferimento da rigidez econômica significa nada mais, nada menos do que a mitigação da intensidade do poder intimidatório dessas organizações. E é preciso utilizar recentes alterações da legislação penal e processual penal para permitir que essa desidratação, que esse enfraquecimento do poderio econômico dessas organizações criminosas possa ocorrer de maneira efetiva. Faço referência aqui, pela exiguidade do tempo, a um instrumento, a uma ferramenta processual que foi trazida, que é o confisco alargado, introduzido pelo artigo 91A do Código Penal, que permite o perdimento de bens, de produtos ou proveitos do crime, né? Quando há diferença entre o valor do patrimônio do investigado, do réu, né, e a sua capacidade de ter esse patrimônio de maneira legal. Essa é uma estratégia que tem permitido esse enfrentamento do poderio econômico e, ao mesmo tempo, que provoca uma capacidade ainda maior do poder estatal de responder. Um outro compromisso que faço no que se refere ao combate às organizações criminosas, nesse momento agora, dessa geração 4.0, de novas estratégias do próprio crime organizado de se desenvolver, é de identificar, a partir dos núcleos, hoje considerados anexos do GAECO, em Timon e em Imperatriz, não só o seu nivelamento e atuação coordenada com o núcleo central de São Luís, nas mesmas bases, com as mesmas possibilidades, para que a gente possa ter nessa identidade, nesse nivelamento, ainda maior possibilidade de atuação integrada, mas com a ideia do estabelecimento de metas regionalizadas, porque a forma como age o crime organizado na região metropolitana de Teresina, da qual faz parte Timon, não é exatamente a forma como o crime organizado nas suas mais diversas facetas age em Imperatriz ou age em São Luís. E é preciso agir o poder público, o Ministério Público, articulado com o sistema de segurança, articulado com o sistema de justiça, de maneira resolutiva. E essa resolutividade decorre também e principalmente da capacidade de planejamento. Quero utilizar na eleição dessas metas não só a atividade empírica e de inteligência de cada um desses núcleos, mas também estudos com base na estatística, na Big Data, no estudo das informações das mais diversas fontes, através do nosso Laboratório de Políticas Públicas, do CAOP Criminal e de reuniões com os promotores de cada uma dessas regiões, para que nós possamos tecer não só a forma de enfrentamento no âmbito da política criminal, mas também daquelas que estão diretamente relacionadas, quando são organizações criminosas, por exemplo, relacionadas à atividade do poder público, ou em outras relacionadas à atividade econômica, e aí envolvendo, por exemplo, as promotorias de probidade administrativa, ou do direito do consumidor, ou eventualmente de crimes contra a criança, quando se tratar, por exemplo, de uma rede de articulação, de exploração sexual de crianças e adolescentes. Nesse aspecto, esse empoderamento dos GAECOS e de seus anexos, com a regionalização das metas, com a articulação com os atores do sistema, passa necessariamente, portanto, com o incremento não só do equipamento humano, mas também tecnológico. E, principalmente no que se refere aos núcleos ou anexos do GAECO em Timon e Imperatriz, eu quero desenvolver a discussão
com esses núcleos sobre a possibilidade concreta de formalizarmos algo que hoje eles já fazem de maneira informal, que é que eles funcionem como mentorias da atividade investigativa mais especializada para promotores e promotoras de cada uma dessas regiões. Para além da atividade especializada do combate ao crime organizado, que possam esses núcleos, tanto do São Luís, quanto o de Imperatriz, quanto o de Timon, apoiarem ainda mais, de maneira horizontal, de maneira dedicada, às necessidades de um acompanhamento dos colegas que realizam investigações criminais nessas regiões. É preciso que essa atividade ela esteja diretamente articulada com o nosso planejamento estratégico, para que a gente possa desenvolver de forma sistêmica, permanente, todas essas atividades. E nesse aspecto, eu quero tratar principalmente do desenvolvimento dos mecanismos para atingirmos esse grau de excelência. Esse desenvolvimento, eu entendo que deve passar necessariamente pelo uso massivo da tecnologia. E nesse aspecto, uma medida que também me comprometo a adotar de maneira muito breve, tão logo haja a posse no cargo de Procurador-Geral de Justiça, se essa for a vontade de Deus, dos meus colegas e a consequência de todo esse processo de escolha, é de ampliar os mecanismos de tecnologia que nós já temos, em especial o do LabLD, aumentando a sua equipe, trazendo altas competências que já identificamos dentro da Procuradoria-Geral de Justiça, no nosso corpo permanente, para reforçar a equipe do LabLD e torná-lo ainda mais disponível, não só para as atividades do próprio GAECO, mas dos outros grupos de atuação especializada que pretendemos implantar, para as forças-tarefas, mas também para a atividade de investigação de cada unidade de execução, de cada órgão de execução ministerial que dele depender ou que dele entender ser necessário utilizar-se. Além disso, quero implantar, a partir do que hoje nós temos no GAECO, que é a Unidade de Tecnologia de Informação ligada ao LabLD, apoiá-lo e elevá-lo a uma outra categoria que pretendemos que seja mais inteiramente dedicada à captação, conservação, preservação da cadeia de custódia das chamadas evidências digitais. Esse LabED, esse Laboratório de Evidências Digitais, vai nos ajudar não só a aumentar a qualidade da produção dessa prova, mas garantir a rigidez, a idoneidade do uso dessa prova nos processos criminais e mesmo o seu compartilhamento para as outras responsabilidades possíveis a partir da identificação dessa responsabilidade penal. Também no campo da tecnologia, no enfrentamento do crime organizado, me comprometo também em concluir o projeto integrador, que é oriundo do termo de cooperação assinado pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Justiça, pela Secretaria de Segurança, pelo Departamento de Trânsito, pela Secretaria de Administração Penitenciária, pela Secretaria de Tecnologia, Informação e Integração, SEAT. Avançamos muito na efetivação desse termo de cooperação, mas quero me comprometer em evitar todos os esforços para que ele finalmente seja concluído e possamos utilizar isso de uma maneira ainda mais efetiva. Também me comprometo a buscar outros instrumentos de tecnologia já em operação, como o sistema da radar do Ministério Público Federal,
que permite a busca simultânea em 144 bases de dados, agilizando em muito, exponencialmente, a capacidade de análise de informações indispensáveis para uma investigação científica e resolutiva. E vou buscar esse sistema a partir de termos de cooperação com o Ministério Público Federal, atendendo inclusive às diretrizes que o próprio Conselho Nacional do Ministério Público traz de compartilhamento desse tipo de efetivação. Também nesse sentido de cooperação, quero evitar esforços para que algumas soluções que já estão em operação sejam ampliadas e melhor disponibilizadas para um número maior de promotorias, como, por exemplo, o sistema Galactus, que é resultante de um termo de cooperação técnica com o MP de Sergipe, que permite busca de dados cadastrais em uma consulta única e que vai permitir, pelo uso compartilhado do mesmo sistema por vários ramos estaduais, que haja uma ampliação desses dados a serem compartilhados. Não só Sergipe, como Maranhão, como o próprio Ministério Público do Pará já estão utilizando, e nós queremos ampliar essa possibilidade de utilização. Em termos de cooperação, o melhor exemplo que temos hoje no combate ao crime organizado é o que é decorrente do nosso programa chamado MP, Ministério Público Sem Divisas, que vem se desenvolvendo com muita intensidade, inclusive com a intensa cooperação do Centro de Apoio Criminal e também da própria Escola Superior com o Ministério Público do Piauí. O nosso núcleo do GAECO em Timon tem obtido do congênere do GAECO piauiense um apoio que nós queremos ampliar, trazer para bases de uma cooperação mais equânime para que possa haver no duplo sentido, nas duas direções, e permitir que essa atividade possa ser ainda mais efetiva. E também buscar inaugurar e ampliar, na verdade, as possibilidades de cooperação internacional no combate ao crime organizado a partir das diretrizes do próprio Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, um DOC, para que serviços técnicos de cooperação, de informação, possam ser também apreendidos por nossos órgãos de execução. Nesse aspecto é que a tecnologia deve ser utilizada, na nossa compreensão, para incrementar a atividade do GAECO, para que ele possa não só ser essa atividade de órgão especializado, de atuação especializada, a serviço dos promotores naturais na investigação desses crimes, mas também para que ele possa ainda melhor conectar-se com a atividade da persecução penal e das outras responsabilidades daí decorrentes. Tratado desse aspecto do crime organizado, eu quero falar, desse tempo que nos resta, sobre o combate à corrupção. O Ministério Público do Maranhão ele vem se destacando nacionalmente nessa questão do enfrentamento da corrupção. E o reconhecimento vem do próprio Conselho Nacional do Ministério Público. Durante 3 anos, o Ministério Público do Maranhão vem obtendo o primeiro lugar e, mais recentemente, ocupou todo o pódio nessa categoria na premiação anual do CNMP. Isso é produto não só da dedicação, do empenho, da coragem, da competência técnica dos nossos órgãos de execução, das promotoras, dos promotores de justiça, procuradores e procuradores de justiça, do desempenho, da dedicação dos nossos servidores, mas também de uma postura institucional rígida nesse sentido. Inclusive criando soluções que podem e serão aprimoradas. Quero fazer referência, por exemplo, ao GAE-PROAD, que é nosso grupo especializado no combate à improbidade administrativa, que inicialmente foi criado, inclusive por sugestão
do colega Elano, no sentido de despersonalizar, de tornar impessoal a atividade de persecução nessa área da propriedade administrativa do combate à persecução. Não só para garantir essa continuidade, independente de quem está à frente, relacionada à própria incolumidade desses investigadores. Entretanto, na história do GAEPROAD, nós podemos observar, principalmente pelo desenvolvimento do NAEPAC da região Tocantina, que é o núcleo desse grupo naquela região, sob a coordenação muito competente das colegas Naima e Glauce Malheiros, uma outra oportunidade de utilização do nosso GAEPROAD para que ele seja ainda mais eficaz socialmente na sua missão. E aqui eu quero fazer referência a essa nova roupagem que pretendo introduzir a esse grupo de atuação especializada. O NAEPAC da região Tocantina foi inclusive premiado, foi a segunda colocação na última premiação do CNMP com o programa Cidadão Consciente Gestão Transparente no combate à acumulação ilegal de cargos, que tem conseguido não só garantir maior qualidade na prestação de serviço público. Esse programa identificou, junto com o TCE, por exemplo, servidores que tinham 5, 9, 13 matrículas, como também economizou dinheiro dos cofres públicos. Em Imperatriz, essa economia mensal chega a 1 milhão, segundo a informação da colega Naima. Mas é preciso garantir a sustentabilidade desse tipo de atividade. E a ideia que eu coloco como a nova roupagem do GAEPROAD é torná-lo exatamente isso. Que ele seja a forma como o Ministério Público do Estado do Maranhão vai atender a Recomendação 42 de 2016 como um órgão de apoio ao promotor natural, na forma do artigo 24 da nossa Lei Complementar 13, como estrutura especializada do Ministério Público para a otimização do enfrentamento à corrupção. E principalmente no aspecto preventivo, ou seja, que o GAEPROAD seja a estrutura para apoiar o promotor natural, mas que entregue a esse promotor natural os dados já devidamente tratados e no ponto para que esse promotor possa exercer a atividade finalística de uma maneira ainda mais rápida, ainda mais segura. Quero fazer referência, por exemplo, a uma outra novidade, a um outro programa que pretendo trazer para a alçada do GAEPROAD, para que ele seja a sua área de competência e assim ele possa servir às promotorias naturais da propriedade. É o que a promotoria de Imperatriz da Propriedade, titularizada pela doutora Naima, inaugurou como o GEPAT, o Grupo Especial de Proteção do Patrimônio Público. Esse grupo ele tem feito, dado materialidade a uma das atribuições dessa estrutura recomendada pela Recomendação 42 do CNMP, que é justamente fazer o acompanhamento preventivo dos processos licitatórios. A estrutura hoje, ela é uma estrutura que demanda da mão de obra humana, mas que ainda assim vem alcançando resultados muito eficientes. A leitura de todos os editais a partir de um corte de objeto e de valor, são identificados de maneira técnica vícios que podem levar a inconsistências e até irregularidades que possam anular essa licitação e promover, por outro lado, caso não haja essa anulação, prejuízo aos cofres públicos. E a partir desse alerta, de maneira rápida, o GEPATRI em Imperatriz tem conseguido não só redimensionar essa questão, mas principalmente prevenir o gravame ao erário. O que quero fazer
com o GEPATRI dentro do GAEA-PROAD remodelado, é fazer com que todo esse serviço possa ser executado de maneira automática com o uso de aplicativos que serão desenvolvidos pelo Laboratório de Inovação do Ministério Público que pretendemos instalar. A ideia de que todo esse fluxograma, todos esses critérios que são hoje adotados e que são executados de maneira muito competente por essa pequena, mas aguerrida equipe, possam ser multiplicados, acelerados, trazidos de forma ainda mais segura por esses equipamentos tecnológicos, permitindo assim que essa intervenção do promotor natural possa se dar de forma ainda mais rápida e ainda mais efetiva. Além disso, eu quero trazer para o GAEA-PROAD uma solução que vai, me parece, superar uma dificuldade que ainda existe hoje, relacionada ao controle da transparência das prefeituras e dos órgãos do Estado. O TCE segue determinado padrão de avaliação, o Ministério Público, pelo nosso cálculo, o PROAD, segue outro. Há que se ter uma articulação, há que se ter um nivelamento disso. E a solução que eu quero trazer, num trabalho de convencimento para o TCE do Maranhão e de informatização, é de adotarmos aqui a solução do robô Turmalina, do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que faz de forma automática, diária, segura, a avaliação de todos os portais de transparência e que lança os alertas para que eles possam ser corrigidos em tempo real. A ideia de trazer essa estrutura para uso em parceria pelo Ministério Público e pelo TCE no sentido de garantir ainda maior controle social dos gastos públicos pelo Ministério Público e pela sociedade maranhense. Eu acho que essa compreensão do uso da tecnologia como uma solução mais efetiva para que a gente possa promover esse controle do erário, essa proteção do patrimônio, é algo que a gente não pode afastar. E isso não é algo impossível, isso já existe. O Tribunal de Contas da União, por exemplo, tem um trio de robôs com nome feminino, Alice, Sofia e Mônica, e que eles já fiscalizam a existência de fraudes em licitação, como hoje o GEPATRI faz lá em Imperatriz, e que quero trazer. Ou seja, a tecnologia para que essas coisas aconteçam já existe. O laboratório de inovação que nós vamos implantar, ele vai permitir a adequação desses mecanismos para a nossa realidade, para as nossas demandas. E tudo isso, eu já havia dito, tem que ser tratado de uma maneira permanente, de uma maneira que nós possamos ter a métrica, a aferição dos resultados efetivos. Quero trazer todos esses resultados, principalmente naquilo que se refere à economia para os cofres públicos, à preservação do dinheiro, dos princípios republicanos da administração, para que eles sejam aferíveis, visíveis, transparentes e que possam ser até mesmo acompanhados pelo cidadão. E nesse aspecto, já a partir de junho, com essa readequação do GAEA-PROAD para que ele possa atender essas novas tarefas, quero chamar a atenção de duas metas que parecem que são inafastáveis nesse momento. O primeiro é o acompanhamento dos 16 bilhões de reais que vão ser repassados nos próximos 4 meses aos fundos estaduais e municipais para o enfrentamento da questão da pandemia do coronavírus. E essa atuação tem que ser coordenada com a rede de controle da gestão pública. É um desafio que o Ministério Público do Maranhão tem que enfrentar com seus parceiros. E também, por ser ano de eleição municipal, nós temos que também aprimorar todas as conquistas que já tivemos com o programa A Cidade Não Pode Parar há 4 anos, quando
toda normativa, inclusive da Constituição Estadual, para garantir uma transição republicana nos governos municipais, de forma transparente, de forma a proteger o erário, continue acontecendo. Há 4 anos, o Ministério Público conseguiu fazer a provocação, o chefe do Executivo levou à Assembleia e o Legislativo Estadual reconheceu a importância e alterou a Constituição para tornar, volto a insistir, ainda mais efetivo e transparente esse processo de transição municipal. Mas não apenas isso, vários municípios incorporaram nas suas leis orgânicas essas novas normativas. É tempo, neste momento, de garantir que essa normativa, que esses instrumentos sejam efetivados mais uma vez, para não só permitir que não haja solução de continuidade na oferta das políticas públicas, mas também para garantir que não haja prejuízo aos cofres públicos. Nós já estamos aqui muito próximos do encerramento. Eu quero, mais uma vez, agradecer a todas e a todos que dedicaram um pouco do seu tempo para que nós pudéssemos aqui trocar essas ideias. Eu vi que tivemos aqui muitas contribuições. Vamos ter depois a disponibilização desse vídeo no nosso canal do YouTube. A nossa interação não encerra aqui. Eu quero convidá-los e convidá-las, a todos e a todas, para que nossa conversa continue depois dessa transmissão ao vivo, seja pelo WhatsApp, seja pelo direct, seja pela ligação telefônica. A nossa preocupação é que essas propostas elas possam ser compreendidas, que elas possam ser debatidas, mas principalmente que elas possam ser aprimoradas por aquelas pessoas que são as responsáveis pelo sucesso do Ministério Público na sua missão constitucional, que são aqueles que o integram, seja como membros, seja como servidores. Nós fazemos o Ministério Público. Nós damos essa credibilidade à nossa instituição. E essa instituição ela tem que não só preservar a integridade, a honorabilidade, a eficácia social das ações desses homens e mulheres, mas também tem que se colocar inteiro num plano horizontal para que a diversidade dos pensamentos possa contribuir para a superação de todas as dificuldades que o desempenho da nossa atividade nos traz. Nesse sentido, meus amigos, que eu sou profundamente grato a todos que, independente da questão eleitoral, vem atendendo com muita generosidade os nossos contatos, os nossos pedidos de conversa, porque é preciso que nós consigamos garantir esse diálogo de forma permanente. Encerrado o processo de escolha, tenham, senhores e senhoras, certeza que estaremos todos juntos. Muito obrigado a todos e a todas e que possamos prosseguir nessas nossas transmissões ao vivo, nesse debate horizontal, respeitoso e produtivo. Muito obrigado, até a próxima.